não escolher temas muito abrangentes e escolher um nicho ou escolher um tema que seja confortável para a pessoa, que ela saiba que vai ter sempre interesse em fazê-lo e que saiba que lhe vai dar gozo. Porque fazer um podcast sem gozo nenhum é horrível. Não aconselho ninguém. Só porque os outros fazem, não aconselho, porque se vão fartar e vão perder tempo. Agora, se têm realmente uma motivação, um interesse num conteúdo, é avançar. E outra coisa, não achar que vão fazer um podcast e amanhã já vão ser ricos e famosos. Não é por aí. Olá, bem-vindo ao 8º episódio de Por Dentro com Nos Bastidores do Podcast. Eu sou a Elizabeth Costa e este episódio de Por Dentro com é com David Carronha, produtor da Mega Hits e autor de vários podcasts, que vale mesmo a pena ouvir. É jovem, mas trabalha para os muito jovens há muito tempo. Então vamos lá. O David Carronha trabalha há 18 anos no Grupo Renascença Multimédia, na rádio Mega Hits, onde desempenha a função de produtor de conteúdos na área do audiovisual. Mas, para além de trabalhar na rádio, também é argumentista, ator e, é claro, podcaster. Adora colecionar novos programas e fazer muita coisa ao mesmo tempo. Este Por Dentro com é com ele, com o David Carronha, com quem sabe mesmo muito bem conversar sobre podcasts. Olá, David. Muito obrigada pela tua disponibilidade em estares aqui no Por Dentro com... Não te importas que eu comece por dizer que tu és um bocadinho o homem dos 7 ofícios? Antes de mais, obrigado por me teres convidado. Nós cruzamos muito nos corredores, mas se calhar não temos tanta oportunidade para falar como vamos falar hoje. Exatamente. E sim, eu não sei bem aquilo que sou, mas eu acho graça quando me dizem que sou o homem dos 7 ofícios. Já não é a primeira vez? Não, já é muitas vezes. Eu calculava. Pronto, é uma modéstia minha, mas não sei, é o que me dizem, mas efetivamente eu acho que desde sempre tive muitos gostos e sempre fui um bocado desfocado, no mau e no bom sentido, se calhar. Sempre gostei muito de aprender e gostava de saber como é que as coisas eram feitas. E neste caso, falando muito em multimédia, câmaras, podcasts e coisas afins, sempre me interessei muito por a imagem, som. Basicamente há aí uma pedra de toque, que é o conteúdo, não é? Exatamente. Tu és um produtor de conteúdo, áudio e vídeo. É Exatamente, é isso que me interessa. É criar conteúdo que interessa às outras pessoas, que faça a diferença na vida de alguém, seja uma receita de culinária, seja... Eu estou sempre a fazer muitas experiências, ou faço receitas de culinária, ou faço, por exemplo, as entrevistas que normalmente no podcast de Pessoas Humanas têm sempre ali algum... que eu tento sempre puxar um outro lado das pessoas que lá vão, para além daquilo que toda a gente conhece, não é? Seja ator, seja, sei lá, um médico, como tive no último episódio do Pessoas Humanas. Tento sempre trazer ali alguma coisa que seja útil para quem está a ver. Eu ia perguntar isso, é assim, o que é que tu achas que hoje interessa às pessoas? Estamos aqui a falar... Conteúdos é um bocadinho uma coisa de nicho, ou seja, conteúdos que interessam a um público e não interessam a outro, mas o que é que achas que interessa hoje? Isso é difícil, para já, e tu tocaste aí num ponto importante, que é, hoje não há assuntos, se calhar, que interessam, há assuntos gerais, mas depois há nichos. E cada vez mais os conteúdos são direcionados para nichos, muitas vezes, não é? Principalmente os podcasts, e com tanto podcast que nós temos, o facto é que os podcasts são dirigidos a nichos e muitas vezes nós pensamos que trabalhar para um nicho, ninguém vai ouvir, mas não. Porque se tu trabalhares diretamente só com o nicho de quem gosta de gafanhotos da Amazónia, toda a gente no mundo que gosta de gafanhotos na Amazónia vai ouvir o teu podcast, porque é tão restrito e se calhar há 1 milhão de pessoas que adoram gafanhotos da Amazónia. E é essa pedra de toque que tu estavas a falar há bocado, que eu gosto dessa expressão, que muitas vezes as pessoas não percebem. Em termos de podcast, eu muito sinceramente, até contra mim falo, porque eu tenho podcasts muito abertos em termos de Eu ia perguntar, tema. neste momento, o que é que ocupa a tua produção em termos de podcast? Tens vários? Tenho vários. Para além do meu trabalho, que me ocupa muito tempo. Rádio, a Mega. Exatamente, enquanto produtor audiovisual da Mega Hits, tenho 3 projetos a decorrer, que é um podcast a solo,
que é o Ponto de Ebulição, onde eu estou sozinho a falar das minhas irritações, sejam elas quais forem. Tenho um podcast de entrevistas que é o Pessoas Humanas, que já tenho desde a pandemia, antes da pandemia, e tenho mais recentemente o Lotação Esgotada, que é para comentar com séries e filmes com o Paulo Pereira. E pronto, é terrível não se perguntar a um pai qual é o filho que gosta mais, mas porquê é que tens essas três? Não tem nada a ver. Eu acho que aqui ninguém levará a mal, nem os meus 3 filhos levarão a mal. Gosto muito dos 3, mas efetivamente aquele que deu origem a tudo foi o Pessoas Humanas, e é provavelmente aquele podcast que tem aqui um carinho muito especial. Também gosto muito de falar sozinho e adoro falar com o Paulo sobre séries e cinema, porque é efetivamente, eu e o Paulo Pereira temos uma ligação já de muitos anos enquanto trabalho e de amizade, e é como estar num café a falar com amigos. Isso é muito divertido. E depois tem este Pessoas Humanas que é muito desafiante tu teres alguém que muitas vezes não conheces, ou mesmo que conheces, e tentar perceberes o outro lado dessa pessoa e ouvires, e durante aquela entrevista, aquela conversa que eu tenho com a pessoa, conseguires de tudo aquilo que tu pensaste e tudo aquilo que tu pensaste perguntar, pegares naquilo e conduzires um barco por caminhos que tu não sabes onde é que vão dar. E isso é muito gratificante, e principalmente quando as pessoas também colaboram contigo nessa conversa, nessa dicotomia de podcast, e acho muito, muito interessante conhecer, lá está, novas coisas, como eu dizia, como começava aqui o nosso episódio, conhecer novas coisas, perceber outras realidades, outros pontos de vista, e isso é uma mais-valia no Pessoas Humanas. Por isso eu gosto muito do Pessoas Humanas. Eu estou a ouvir-te com todo o entusiasmo a falar das tuas produções, mas isto é muito entusiasmo e é muito trabalho. É muito trabalho. As pessoas às vezes não têm noção. Eu vou dizer-te, eu agora estou a passar aqui por um período complicado porque estou com muito trabalho e tenho muita dificuldade em manter aquilo que devia ser uma regra, que é a periodicidade dos podcasts, porque estou com muito, muito, muito trabalho e contra mim falo, porque cada podcast envolve muita pesquisa, trabalho, montagem, seja de áudio, seja de vídeo, porque 2 deles têm vídeo associado. Portanto, isto é complicado muitas vezes gerir essas etapas todas, seja da pesquisa. Por exemplo, o Pessoas Humanas tem muito mais pesquisa. Eu estou uma semana se calhar a pesquisar para a pessoa com quem vou falar, e tenho sons, recolher sons, e demora tempo, e demora, não demora, mas exige muita atenção e muito tempo, e muitas vezes quando a gente sai do trabalho já cansados, é difícil, e temos de ter muita força de vontade, porque muita gente quer fazer um podcast, mas não tem a mínima ideia do que... Porque nós nem sempre estamos no mood de estar a falar com outras pessoas, ou estar a falar sozinho. Agora estou aqui, estou muito bem, conseguia estar aqui a falar contigo 5, 6 horas. Mas muitas vezes, por exemplo, o Ponto de Ebulição, eu estou a falar sozinho. E às vezes nós não estamos minimamente nesse mood. Isso não é uma coisa que realmente não é do nosso trabalho. Nós, depois de um dia de trabalho, queremos é descansar. E isso muitas vezes é um perigo para quem começa um podcast e pode desanimar rapidamente, porque depois também não tem aquela coisa um podcast não surge, a menos que seja uma figura pública. Estamos a falar de Rui Unas, Carolina Deslandes, que agora tem um novo podcast, já uma figura de renome muito conhecido. Demora a construir um podcast. Ele não surge do nada. E se calhar as pessoas podem estar 1, 2 anos em que ninguém as conhece, nunca ouviram falar delas, e por mais que trabalhem. E isso às vezes é um bocado desanimante. As pessoas não têm noção de que quando põem as mãos à obra para fazer um podcast, de facto lhes vai cair o mundo de trabalho em cima. E ainda por cima, não falámos aqui numa palavra que é qualidade. Isso é muito importante, porque toda a gente consegue. Aliás, hoje em dia, eu vou-te dizer, o Ponto de Ebulição, neste momento eu gravo tudo no telemóvel e tu não consegues perceber nada. Só que é verdade, isto foi aqui um processo de pesquisa. Por exemplo, eu para o Pessoas Humanas, antes de começar o Pessoas Humanas, eu tive 6 meses a pesquisar tudo aquilo que era preciso para eu poder fazer sozinho. Som e imagem. Som, imagem, captação, edição, o que é que era melhor, o que é que não era, o que é que favorecia a entrevista, o que é que poderia eventualmente, quando é preciso fazer alguma edição, ser mais fácil para mim, que iria estar no comando de tudo.
porque lá está, o Pessoas Humanas agora já tenho mais ajuda, mas no início estava sozinho e eu controlava o som, as câmaras, e fazia a entrevista, e falava, e pensava ao mesmo tempo saber, ok, a câmara agora desligou, eu tenho que ir desligar, peço desculpa, dizia ao convidado, peço desculpa, tenho que ir ali. Portanto, gerir essas coisas todas muitas vezes era complicado. Então tive 6 meses a comprar microfones, a devolver microfones, a ver mesas de mistura, qual era a melhor, pronto, só para isto. Gravei o primeiro episódio uma semana antes da pandemia. E depois veio a pandemia e tive que parar o podcast durante uns 6 meses. E foi complicado este período todo de arranque. Mas é para percebermos que, de facto, para construir um conteúdo e um conteúdo de qualidade, quem se põe a este caminho tem que estar preparado para tudo isso. Exatamente. E ainda por cima se está sozinho, não é? E se está sozinho, tem que pensar... Como é que eu vou conseguir aguentar? Eu vou ter uma equipa? Vou ter dinheiro para pagar uma equipa? Tenho amigos? Porque depois há esta coisa também dos amigos. Eu tenho amigos que me ajudam. Se calhar a disponibilidade dos amigos não é a mesma que os convidados, não é a mesma que a tua, e eles até te podem ajudar no primeiro episódio, mas depois desaparecem. E isto não é mal, não é que eles não sejam amigos, mas têm a vida deles. Exato. Efetivamente. Isto é um hobby para a maior parte das pessoas. E achas que é isso que vai continuar a acontecer? Os podcasts, estes conteúdos serem um hobby? Como eu é que acho que não, está... cada vez mais nós estamos a criar aqui uma área de negócio, diria. Como é que olhas para isso? Criar uma área de negócio quando passamos de falar de um hobby para um negócio? Porque cada vez mais há mais podcasts. Os podcasts vão se profissionalizando. Nós temos um mercado muito pequeno em Portugal, embora nós vejamos muitos podcasts a surgirem todos os dias, não é a mesma coisa que no Brasil. No Brasil, os podcasts, por exemplo, ultrapassam a televisão em termos de visualização, de notoriedade. Grandes estrelas preferem ir a certos e determinados podcasts do que ir à televisão, porque têm mais mancha de palavra, podem falar muito mais do que propriamente nos meios tradicionais. Portanto, há aqui uma nova forma de ver os podcasts. E se forem, mesmo em Portugal, não é? As próprias empresas procuram pessoas para que deem a cara e que falem e que mostrem conteúdo, mais uma vez, para as marcas poderem estar valorizadas no mercado, não é? E isso é muito importante. E achas que em Portugal existe essa disponibilidade? Não existe tanta disponibilidade. Existe disponibilidade, acho eu, cada vez mais para as figuras públicas e pô-las a fazer podcasts, e as pessoas que já têm uma certa notoriedade poderem, logo à partida, terem uma marca associada, porque também têm, por exemplo, um Instagram, um TikTok já com alguns números, e se calhar isso é muito interessante. Não quer dizer que as outras não possam construir, mas se calhar vão demorar um bocadinho mais. Aquilo que dizias há pouco, 1 ano, 2 anos, até que percebam que estamos lá. Exatamente, não é uma coisa imediata. Uma marca, se calhar, por exemplo, olha, eu tenho o podcast há muito tempo e não tenho nenhuma marca associada. Porque lá está também, sou consciente e sei que não tenho uma regularidade. Já falaste na regularidade 2 vezes, isso é importante. É importante, claro, é muito importante para as pessoas saberem que aquilo existe. Não se pode publicar um episódio e depois, passado sei lá quantos anos, é que como dizem os miúdos, dar ghost. Exatamente, dar ghost aos ouvintes, não é? Isso é muito importante, saber que aquele podcast, as pessoas podem contar com aquele podcast todas as semanas e criar aquela regularidade, como é o caso do Extremamente Desagradável da Renascença, que é um podcast que vem diretamente da rádio, mas que as pessoas todos os dias sabem que, mesmo não ouvindo a Renascença, a Rádio Renascença, podem ouvir o Extremamente Desagradável e que ele está lá todos os dias no caminho de casa ou para o trabalho ou quando quiserem. Basta irem a uma das plataformas de streaming e têm Achas isso que disponível. essa é uma das grandes mais-valias destes conteúdos que estamos a falar? É esta disponibilidade sempre total para se ouvir, para se ver? Olha, eu claro que sim. É a minha companhia ouvir podcasts, por exemplo, inclusive é o da Joana Marques, é o Extremamente Desagradável, ao final da noite, quando estou a arrumar a cozinha. Porque não consigo, porque estou a trabalhar de manhã e então não consigo ouvir. Por exemplo, o meu guilty pleasure é quando estou a pôr a louça na máquina e estou a ouvir o Extremamente Desagradável. Portanto, é uma mais-valia, porque permite que toda a gente tenha acesso sem horários, tal e qual como muitas vezes agora a Netflix, não é? Essa
repartição dos conteúdos, não em direto, mas offline. Não é offline, agora está-me a faltar a palavra, mas é off o direto. Ok. Ok. Olha, David, já falámos um bocadinho dos teus podcasts. Eu gostava de falar mais contigo sobre isto, mas qual é que tu gostarias que fosse o futuro dos conteúdos do David Carronha? Olha, não sei, sabes porquê? Porque isto muda tanto. Eu gostava muito... Achas que muda? Achas que vai mudar para onde? Já agora, por curiosidade. Pá, não sei, sabes porque as pessoas identificam-me com duas versões. Há uma versão minha que é muito mais séria, por exemplo, no Pessoas Humanas. Tenho uma versão muito mais séria, eu estou a falar às vezes de assuntos complicados e não estou a fazer palhaçada, mas depois tenho um lado muito palhaço meu, portanto eu não sei para onde é que isto caminha. E depois há pessoas que eu acho graça, quando percebem que eu não sou só aquela pessoa séria, assim, mas tu também, tu não és muito sério. E assim, é como qualquer pessoa, nós não somos todos iguais. E isto é uma das coisas que eu falo muito no Pessoas Humanas, que é, as pessoas não podem ter rótulos. Nós não podemos nos rotular só como sério ou como engraçado. Nós temos muitos lados e por isso eu não te sei dizer. Eu gosto muito de falar com pessoas. Okay. Portanto, eu sei claramente, tanto o meu com o Paulo como o meu com as entrevistas, eu quero durar muitos e muitos anos e quero apostar cada vez mais. Aliás, antes desta entrevista estávamos aqui a falar de como operacionalizar com mais eficácia o lotação esgotada de séries e filmes, e eu sei perfeitamente que estes dois eu vou fazer. Agora, se me vai surgir mais alguma coisa no futuro, não sei, porque eu estou sempre a mudar. Aliás, até há bem pouco tempo, e posso-te falar, antes disto dos podcasts, eu tinha uma coisa que era um canal de YouTube de cozinha. Uau! Que deixei de fazer tudo em 2021. Curiosamente, o canal que está no YouTube, se forem pesquisar... Como é que se chama? Sempre a Aviar, by David Carronha. E eu deixei de fazer e achava que aquilo estava morto. Eu, quando fui lá, de um momento para o outro, começo a ter seguidores de todo lado e pessoas a perguntarem-me coisas das receitas que eu já não me lembrava. Então não tarda nada, voltas à cozinha. Não sei, estás a ver? É que isto pode mudar tanto. Isto eu não sei. Sei que quero continuar e o meu grande interesse é continuar a fazer conteúdos, sejam eles quais forem. Mas principalmente, e eu sei que é este o meu caminho, é conteúdos de conversa. Falar com pessoas, rir, perceber, se calhar, assuntos que eu não percebo e que essas pessoas me possam trazer outros pontos de vista. Lembro-me, por exemplo, agora no último episódio que eu falei com uma médica e ela estava a contar-me todos os problemas do SNS, e de tudo aquilo que nós passamos hoje em dia e vemos nas notícias, e ela deu-me uma nova abordagem do que é a abordagem de um médico. Qual é a necessidade de um médico? Porque nós não sabemos. Nós sabemos, se nós perguntarmos a alguém, então qual é a necessidade de um médico ou de um enfermeiro? E as pessoas vão dizer, precisam de ganhar dinheiro, precisam de mais dinheiro, não é? Aquela coisa básica que é super importante. E ela disse-me coisas que fazem todo sentido. E ela disse, sim, nós precisamos de mais dinheiro, mas precisamos de instalações, precisamos de ventoinhas, precisamos de ar-condicionado em condições, precisamos de elevadores a funcionar, porque isso faz toda a diferença na nossa qualidade de trabalho. Eu posso dizer, ela disse-me mesmo, eu posso dizer que estive grávida o ano passado, que estava lá a contar, e que não tinha ar-condicionado e tinha que ter 3 ventoinhas a apontar para ela para aguentar as consultas. Portanto, estamos a falar até de condições de trabalho e eu achei este lado muito humano, muito, muito real, e que se calhar as pessoas não sabem o que é passar por isto, e é fantástico, e é isto que eu me interesso muito. Já que o objetivo deste podcast é ajudar quem está a começar a fazer conteúdos melhores, com mais qualidade, diz-me lá uma dica para quem está a começar neste momento a fazer um podcast, um videocast, um conteúdo. Um conteúdo muito importante, saber o material que vai utilizar para ter qualidade. Segundo, o tema que vai escolher. Não escolher temas muito abrangentes e escolher um nicho, ou escolher um tema que seja confortável para a pessoa, que ela saiba que vai ter sempre interesse em fazê-lo, seja daqui a 5 dias, seja daqui a 1 mês, seja daqui a 2 anos, seja daqui a 7 anos. E que ela se sinta confortável com esse tema e que saiba que lhe vai dar gozo. Porque fazer um podcast sem gozo nenhum é horrível.
Não aconselho ninguém. Só porque os outros fazem e querem ir fazer um podcast, mas não têm nada para oferecer, se forem para um podcast só dizer sim, é bué da fixe, estamos aqui e coisa, e não há conteúdo, não há humor, não há nada. Um podcast vazio, não aconselho, porque se vão fartar e vão perder tempo. Agora, se têm realmente uma motivação, têm um gosto, têm um interesse num conteúdo, é avançar. E outra coisa, não achar que vão fazer um podcast e amanhã já vão ser ricos e famosos. Não é por aí. Não é de certeza. Não é. David, muito obrigada pela tua disponibilidade mais uma vez. Qual é que é o próximo episódio teu que podemos ouvir? O próximo episódio, posso dizer, será Lotação Esgotada. Muito bem, vamos ao cinema? Não, vamos à Netflix. É uma série que eu adoro, que é o Rabo de Peixe, que ainda estou a ver, mas que é fantástica. É fantástica, ainda não vi. Vou ver. Vê, é maravilhosa. Obrigada. Portanto, isso será certamente o meu próximo episódio. Ficamos à espera. Minha companhia habitual aqui no Por Dentro Com é o Tiago Loureiro, que também faz parte dos bastidores do Popcasts. É especialista em SEO e redes sociais e no episódio de hoje deixa mais algumas dicas para triunfares no mundo dos podcasts. Desta vez vamos falar sobre porque é que é tão importante colaborar com outros podcasters. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Hoje vamos falar de colaboração com outros podcasters. Exatamente qual é que é a tua sugestão esta semana? É isso mesmo, vamos aqui falar de colaborações com outros podcasters, precisamente por ser uma excelente forma de chegar a novos públicos e de criar conteúdo diferenciado. Ou seja, colaborando com outro produtor de conteúdo, criamos a oportunidade de aparecer junto da sua comunidade, e ele da nossa, obviamente, bem como de produzir conteúdo fora da linha daquilo que costumamos seguir para publicar nas nossas redes sociais. E quando vamos à procura destas colaborações, o que é que devemos ter em conta? Essencialmente 3 fatores, sendo que o primeiro é quem convidar, não é? E quem tiver contactos privilegiados, isso nem sequer é um ponto, certo? Tudo fácil aqui. Mas nós aqui estamos a focar só nos produtores independentes e vamos aqui partir do princípio que não temos nenhum contacto privilegiado. O ideal será então estabelecer uma relação com um podcaster cujo conteúdo esteja relacionado com o nosso e que esteja num patamar equivalente. Desta forma é muito mais fácil e rápido estabelecer uma parceria e mais fácil de captar ouvintes. Um segundo ponto, depois de identificado o potencial colaborador, a abordagem. Porque abordar alguém que não conhecemos pode deixar-nos meio apreensivos, meio de pé atrás. É normal. Mas o que temos para oferecer é uma relação genuína, é benéfico para ambos, portanto não tem que haver nenhum tipo de receio. Devemos então elaborar uma mensagem, detalhar o porquê da parceria e o que é que de positivo ambas as partes tiram. Se não obtivermos resposta, tudo bem. Vamos para um plano B, para uma outra alternativa. Num terceiro ponto, ouvir a nossa comunidade. Perguntar à comunidade que já construímos nas nossas redes sociais, perguntar a quem nos ouve, quem gostariam de ouvir no nosso podcast. É uma boa ideia. O ouvinte é interessado no nosso conteúdo e saberá perfeitamente quem é que pode fazer matches connosco. Certo, já falaste várias vezes em colaboração e que formas é que esta colaboração pode ter? Do que é que estamos a falar? Exatamente. Existem vários tipos de colaboração. É verdade que nem todos implicam os passos que referi anteriormente, mas vamos aqui detalhá-los um bocadinho. Começar pelo cumprimento, ou como se diz na gíria, usando um estrangeirismo, o shout-out. Isto consiste em fazer uma referência ao podcast com quem estamos a colaborar. Por exemplo, durante a gravação, aproveito para mandar um cumprimento ao podcast X. Quem está por aqui certamente vai gostar de o ouvir. Está disponível no podcast, ouçam e depois digam-me se não tinha razão. Algo assim deste género. Outra forma é a troca de teasers, que é similar ao shout-out, mas em vez de uma mensagem personalizada, passamos um excerto do podcast do parceiro, um momento forte para criar impacto. Além disso, o conteúdo extra podcast também é muito válido. Convidar o parceiro a escrever um artigo no nosso blog, caso tenhamos um, ou fazer um post colaborativo nas redes sociais. E por último, o formato que mais rápido nos vem à cabeça, que é convidar o podcaster parceiro para um episódio especial. Aqui, não esquecer de registar o momento para depois produzir conteúdos para as redes sociais. Nestas coisas todas, temos sempre certo ou não, o melhor é... Arriscar, claro que sim.
Tiago, obrigada e até para a Obrigado, semana. Até para a semana. No início deste episódio estive à conversa com David Carronha, que é o autor de Pessoas Humanas, um podcast que podes ouvir aqui no Popcasts e podes ver também porque tem versão vídeo. São conversas sem grandes filtros sobre o que nos rodeia, com a certeza de que ainda há verdadeiras pessoas humanas. Eu nunca escrevo metrópole por 7 cêntimos quando posso escrever cidade e receber o mesmo. Acho que é uma pessoa empática, que se consegue pôr no lugar do outro e não julgar. Acho que é tão bom sentirmos que temos espaço para dizer aquilo que queremos, sem vergonha, sem medo, e isso é um grande trabalho da consulta. Ela é médica e artista. Quando não está em consulta aberta, tem sempre abertura para experimentar coisas novas. Para dar um pezinho de dança, misturar aguarelas ou andar de patins. Tem um podcast chamado A Curiosidade Salva o Gato, mas vai ser sempre pessoa de cães. Só ouve música de periquito, é a mais competitiva em jogos de Catan e nunca lhe faltam pepitas de pantagruel na despensa. O dia dela tem 47 horas, ou pelo menos essa é a explicação que eu encontro para tudo o que ela consegue fazer. É mãe do meu bebé preferido e ela é também uma das minhas pessoas preferidas. Mais do que receita Lexotan, ela já foi várias vezes o Lexotan que eu precisava. Hoje, no Pessoas Humanas, Margarida Graça Santos. Ou, para a família, Gui. Bem, Olá, Margarida. eu vou começar já a chorar. Sabes que eu tenho muitas desculpas. Isto é pós-parto, estou muito hormonal. Bem, meu Deus, que querida. O amor, queres apresentar a nossa anfitriã? É a Margarida também, a Margarida Geirinhas, a minha cunhada, de quem eu gosto muito e que no fundo acompanha milhares dos meus projetos, não é? Que alinha em tudo, que filma, que edita, que me ajuda em mil coisas e que também é grande confidente e uma grande amiga. Foi uma sorte ela aparecer na minha vida. E pronto, e depois faz esta introdução que eu acho sempre que não é, eu penso sempre, mas eu não mereço isto é tão querido. Mas foi amorosa. Ela é muito importante na tua vida, já percebemos isso, não é? Sem dúvida. Ela é uma querida, vou-te dizer que eu não conheço a Margarida. Eu mandei-lhe uma mensagem no Instagram e pensei, ela nunca vai me responder, nem nunca vai mas dizer. ela respondeu. E ela respondeu e mandou logo querida. tudo. Eu vou já fazer, eu vou já gravar. E super bem escrito, eles têm todos um dom de escrever e de criatividade que é uma coisa Foi inacreditável. incrível, eu fiquei, opa, que bom, olha, quero só pessoas destas no Pessoas Humanas. As pessoas e as suas melhores características humanas fazem deste um podcast único que tens mesmo de ouvir. Mas, como já percebeste, o David Carronha é mesmo um homem dos 7 ofícios e faz muitas coisas ao mesmo tempo. Com o Paulo Pereira tem um podcast sobre cinema e séries que se chama Lotação Esgotada, que é claro, também podes ver e ouvir aqui no Popcasts. Esta dupla voltou de propósito ao microfone para falar sobre rabo de peixe. É isto, não é, Paulo? Tivemos imigrados. Estamos de volta? Não andámos de volta. Isto foi aqui uma missão complicada para voltarmos a este podcast, mas voltámos. Há muita gente, aliás, eu recebi muitos e-mails e muitas mensagens de pessoas a dizer onde é que vocês estão? Mas decidimos agora reunir-nos. Tivemos de voltar porque há uma segunda produção portuguesa no Netflix, Rabo de Peixe. E então eu acho que isto justificava um regresso de Lotação Esgotada. Para Então, falar sobre esta incrível série. Vamos falar agora em apoteose. E esta semana temos no Lotação Esgotada. Rabo de Peixe. É isso mesmo. Rabo de peixe, Paulo, estás muito entusiasmado com isto ou não? Bom, então, eu não quero que as pessoas me interpretem mal, sabes? Não quero ser... Eu já estou a queimar, ainda isto não começou, porque Não- eu sei qual é a tua opinião. Portanto. Não quero ser negativo. Certo. Acho muito importante que existam produções portuguesas no Netflix. Acho, aliás, que devia ser obrigatório. Porque há alguns países que têm essa obrigatoriedade. As plataformas de streaming funcionam nos países, mas um X de percentagem dos conteúdos que estão nessa plataforma tem de ser produção desse país. Eu acho isso justo. Tudo bem. Eu acho que aquilo que a série está muito bem feita e muito bem produzida, bem realizada, mais ou menos bem escrita.
Tu és impressionante. bem interpretada. E é esta a minha opinião, acho que sim. Não tens mais nada para me dizer? É a série mais badalada dos últimos tempos e a única coisa que tu vens para aqui falar é disto assim. Bem, imagina, acho que é um esforço muito meritório da parte de todos. Acho realmente que aquilo tem um salto qualitativo em relação ao que são normalmente as produções nacionais. Depois tenho ali pequenas. Eu sou picuinhas, não é? Há ali Claro. coisas que. Atenção, eu não vi a série ainda até ao fim. Eu estou a gravar este podcast faltando-me 2 episódios. Certo. São certo. importantes, tu que já viste até ao fim. São importantes e não são. É provavelmente, se calhar, a única crítica que eu posso apontar, mas eu já vou fazer a minha análise. É daquelas. Eu das tuas palavras interpreto que é daquelas séries que acaba a meio, não é? É exatamente isso. Ok. Portanto, se não houver segunda temporada, temos aqui um grave problema. Bem, mas vamos parar por aqui porque já soa um bocadinho a spoiler e eu ainda nem sequer passei do segundo episódio. Curiosamente, Rabo de Peixe foi também o tema escolhido pela equipa do T3 num dos mais recentes episódios de Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Seja o que Deus quiser, aqui no T3 com o Daniel Leitão. É verdade, muito se tem falado então sobre o fenómeno português da Netflix, a série Rabo de Peixe. Rabo de Peixe. Aqui o T3 não é exceção, já falámos algumas vezes desta série. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, a Filipa já viu ou está a ver, certo? Já viu. Já viste tudo? Estou Eu não- agora Renato, já vi ansiosa. Vi 5 minutos. Viu 5 minutos, já viste mais do que eu? Já viste mais do que eu? Mas não te prendeu? Não, mas não pude ver, Tinhas não pude coisas para continuar. Não foi fazer. por O não rapaz gostar. não pode, o Não rapaz foi não por pode, gostar. pronto, tem outras prioridades. Sim. Certo é que a série alguma coisa tem que ter, já que ontem mesmo a Netflix confirmou que vai haver uma segunda temporada É de verdade, Rabo de Peixe, é certo? verdade. Parabéns. Certo. Agora, isto para-me pensar, qual será o segredo desta série? O que é que ela tem de tão especial para estar a ser tão aclamada e vista Rabo por no todos? nome. Eu acho que rabo no nome faz... Abdominais Pronto. de Zé Condessa. Pode ser isso Pode também. ser. Em todos Zé os Condensa em episódios. todas as séries Pode portuguesas ser. agora. Porque não? Mas é isto. Porque não perceber a fórmula de sucesso desta obra e tentar replicar em futuras séries ou filmes para termos aqui um boost na produção de séries portuguesas? Sim, Não sim. acham? Isto. Boa, Vamos uma embora. excelente Vá, ideia. bora lá. O que é que será? Será o guião? Será a qualidade dos atores? Será os abdominais do Zé abdominais, Condessa? a realização, a banda sonora? Não sei o que é. Por isso, eu pus-me a pensar nisso e eu acho que descobri. Qual é que Conseguiste Vai, descobrir. Daniel. Pá, O segredo de sucesso da série Rabo de Peixe é Estou o ansiosa. facto de se focar numa história verídica baseada numa localidade portuguesa. ok. E faz sentido. Por um lado, estamos sempre a ganhar prémios de melhor destino a visitar, não é? Portanto, Sim, sim. alguma coisa temos de ter de bom. Por outro, somos um país sui generis com muita história boa para contar. Verdade. Verdade. Mas eu Somos. fui mais longe, não fiquei pela teoria e pus mãos à obra. Assim, pensei em alguns exemplos de séries que poderiam ser um sucesso num futuro próximo. E vou partilhar com vocês. Não Também sei se- baseadas em localidades. Também baseadas em portuguesas. Histórias que aconteceram Estão nessas preparados? localidades. Querem muito? Não, Quero força, brasa. muito. Vamos à primeira. A primeira série chama-se Entroncamento. A história de uma pacata localidade assombrada por estranhos fenómenos que a ciência não consegue explicar. Por acaso, Desde dava o muitas aparecimento, temporadas. dava muitas temporadas. desde o aparecimento de uma abóbora gigante a um pé de milho com 20 maçarocas, a sina de uma população que toda a vida só comeu sopa de abóbora com milho. Muito Era bom. E que hoje Segunda são cor de série. laranja. Exato. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Daniel Leitão, Filipa Galrão e Renato Duarte são os 3 envolvidos neste Seja o que Deus quiser, mais um podcast de comédia para ouvir no Popcast. E por falar em Popcasts, deixo-te uma sugestão. Visita o blog da nossa plataforma e lê o mais recente artigo que parte dos números publicados no Digital News Report 2023. Um relatório que veio confirmar que 38% dos portugueses já têm o hábito de ouvir podcasts e que este número é muito maior entre os mais jovens, porque é de pequenino que se ganha o hábito de consumir conteúdos digitais. No mesmo artigo, ficas também a saber que nos Estados Unidos, entre os podcasts que ocupam os tops, prevalece a categoria True Crime. Há muito mais para ler no blog do Popcast, fica a sugestão. O 8º episódio de Por Dentro Com fica por aqui. Eu sou Elizabeth Costa, faço parte da equipa editorial do Popcast, que todas as semanas te oferece um novo episódio sobre podcasts e os bastidores do Popcast. Continuação de bons conteúdos e até breve.